Boa noite a todos que nos assistem de forma remota. Boa noite também, registro aqui a presença da Fran, Dona Edna, Patrícia, do Jonas, da Fran e do Paulinho. Boa noite a todos vocês. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a segunda sessão ordinária, no terceiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Justifica a ausência do vereador Vilmar Prim por motivos de saúde. Coloca em votação a ata da primeira sessão ordinária. Ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da segunda sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 33 de 2023, informando o contrato de repasse celebrado entre o município de São Pedro de Alcântara e a Caixa Econômica Federal. Ofício do Gabinete número 34 de 2023, encaminhando projeto de lei em caráter de urgência que autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, APAI, e da outras providências. Ofício do Gabinete número 35 de 2023, encaminhando projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 5 de 16 de maio de 97 e da outras providências. Ofício do Gabinete número 47 de 2023, encaminhando os seguintes projetos de lei em caráter de urgência. Projeto de lei que cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Município Saudável. Projeto de lei que abre crédito especial no orçamento fiscal do município no Fundo Municipal de Saúde do município de São Pedro de Alcântara. Requerimento número 2 de 2023, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, requerendo do Poder Executivo informações sobre o uso do maquinário da Prefeitura Municipal na obra da rua Ambrósio Kuhn, a qual tem uma empresa responsável para atender os requisitos para a qual foi contratada através de licitação. Ordem do dia, em segunda deliberação, nada consta, em primeira deliberação, nada consta. Explicações pessoais, São Pedro de Alcântara, 27 de fevereiro de 2023. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício de Gabinete número 033 de 2023. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro de 2023. Ao senhor excelentíssimo Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de São Pedro de Alcântara e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, inciso 2º, da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 92.226/2021, operação número 1080263-90, que tem por finalidade intervenções de qualificação viária no perímetro urbano no município de São Pedro de Alcântara. O valor repassado é de R$ 1.152.697. Tendo o município de São Pedro de Alcântara se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 1.303.000. R$ 1.303.000. O prazo de vigência do contrato de repasse é de até 30 de nove de 2024. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Gerência Executiva de Governo, Florianópolis, Santa Catarina. Respeitosamente, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 34/2023, Ofício de Gabinete. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro de 2023.
ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar que o seguinte projeto de lei para análise e aprovação em caráter de urgência. Autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente, denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, APAE, e dá outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 06 de 2023. Autoriza a celebração do termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, APAE, e dá outras providências. Ao Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, APAE, inscrita no CNPJ número 11.51858/0001-20, no valor de até R$ 99.000, para o exercício de 2023, a ser aplicado no atendimento educacional especializado da Rede Municipal de Ensino, mantido pela instituição, em atendimento à Lei Federal número 13.019, de 31 de junho de 2014. Artigo 2º. A despesa com a execução dessa lei corre por conta da dotação específica do orçamento vigente, ficando autorizado o remanejamento do orçamento em curso mediante decreto, para que a presente lei possa ser executada. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de fevereiro de 2023. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 06 de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei requer autorização legislativa para celebrar o termo de fomento com a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o número 11.516.858/0001-20, para a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 99.000, para auxiliar o custeio das despesas com atendimento educacional especializado para os estudantes oriundos do município de São Pedro de Alcântara. Os valores propostos estão dentro das reais possibilidades e condições financeiras do Poder Executivo, sem prejuízo aos demais programas de gestão. Destacamos que a APAE deverá prestar contas regularmente dos valores recebidos. Os recursos serão utilizados para o desenvolvimento das atividades de manutenção do atendimento aos alunos que frequentam a APAE, visando a realização, promoção e articulação de ações direcionadas à melhoria de qualidade de vida de pessoa público-alvo da educação especial, respeitando a individualidade, limitação e capacidade de cada indivíduo, bem como a melhoria do atendimento prestado aos alunos oriundos da rede municipal de ensino e à comunidade. Desta forma, a administração municipal demonstra o seu interesse em auxiliar e incentivar as atividades desenvolvidas pela entidade, com atendimento educacional especializado para os alunos, público-alvo da educação especial, matriculados na rede municipal de ensino do município, reconhecendo a importância dos serviços prestados pela APAE. O motivo para conceder os auxílios se dá por não haver no município todas as condições e infraestrutura necessária para garantir o atendimento específico para as necessidades demandadas. Com o desenvolvimento desta parceria com a APAE, objetivamos promover as condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial no ensino regular, possibilitando a oferta do atendimento educacional especializado de forma não substitutiva à escolarização. Com a celebração deste termo de fomento entre o município de São Pedro de Alcântara e a APAE, Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, serão beneficiados os alunos público-alvo do atendimento educacional especializado, definidos da seguinte forma: aluno com deficiência, aquele que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem ter obstruído sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Alunos com os transtornos globais do desenvolvimento. Aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor comprometido nas relações sociais, na comunicação ou estereótipos motores. Inclui-se nessa definição alunos com autismo, síndrome do espectro de autismo, psicose infantil. Alunos com altas habilidades ou superdotação. Aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Manual de orientação do Programa de Implementação das Salas de Recursos Multifuncionais. Desta forma, pedimos a essa augusta Casa Legislativa apreciação e aprovação do presente projeto, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar a Vossas Excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro de 2023. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício de Gabinete número 035 de 2023. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação. Altera a Lei Complementar de número 05 de 16 de maio de 1997 e dá outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 03 de 2023. Altera a Lei Complementar número 05 de 16 de maio de 1997 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o sanciono, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Acresce ao inciso 11 ao artigo 209 da Lei Complementar número 05 de 16 de maio de 1997, com a seguinte redação. No artigo 209, inciso 11. No transcorrer do contrato administrativo, mediante interesse público, a carga horária originalmente contratada poderá ser ampliada com aceite do contratado, aumento proporcional da remuneração e prioridade da classificação no processo seletivo e depois na ordem de classificação das chamadas públicas. E se houver várias chamadas públicas, a mais antiga com prioridade. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Renova-se as disposições de contrário. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 03 de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. Encaminhamos para apreciação dessa respeitável Casa Legislativa o projeto de lei que tem como propósito de alterar a Lei Complementar número 05 de 16 de maio de 1997 e dar outras providências. O projeto presente busca a regulamentação da presente lei da alteração de carga horária do profissional contratada que poderá ser ampliada, com o aceite do contrato, aumentando proporcionalmente a remuneração e prioridade da classificação no processo seletivo ou chamadas públicas. Desta forma, pedimos a esta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara. Aproveito a oportunidade para desejar a Vossas Excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 25 de janeiro de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Um momento, por favor. Ofício de Gabinete número 047, 2023. São Pedro de Alcântara, 24 de fevereiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Éder Júnior do Amaral, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Respeitosamente, vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação em caráter de urgência. Cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Município Saudável. Abre crédito especial no orçamento fiscal do Fundo Municipal de Saúde do município de São Pedro de Alcântara. Sem mais, renova a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 07/2023. Cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Município Saudável. Artigo 1º. O chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a criar planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais dos programas Município Saudável da Lei número 1460/2022, da LDO 2023, acrescentando a ação relacionada no parágrafo 1º. Inciso 1º. Ação 1121, aquisição de imóvel para a construção da Unidade Básica de Saúde. Inciso 2º. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Renova-se as disposições do contrário. São Pedro de Alcântara, 24 de fevereiro de 2023, Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 07/2023. O presente projeto de lei tem como objetivo criar a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Município Saudável da Lei 1460/22, acrescentando a ação 1121, aquisição de imóvel para a construção da UBS, pois não está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. São Pedro de Alcântara, 24 de fevereiro de 2023. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Requerimento número 02/2023. O vereador que a essa subscreve vem com amparo no artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvido o soberano plenário, requerer que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre o uso de maquinário da Prefeitura Municipal na obra da Rua Ambrósio Kuhn, a qual tem uma empresa responsável para atender os requisitos para a qual foi contratada através de licitação. Justificativa. Na qualidade de fiscalizadores e representantes da sociedade, solicito informações sobre a disponibilidade do maquinário da Prefeitura Municipal. No caso seria a Bobcat, a qual prestou serviço à obra a Rua Ambrósio Kuhn no dia 22 de fevereiro, às 16 horas, apesar da referida obra ter uma empresa responsável para atender as demandas para a qual foi licitada. Tal pedido faz-se necessário para atender à utilização do maquinário público, tendo em vista que o município possui uma demanda para atender nas estradas do território alcantarense, especialmente as áreas atingidas pelas últimas chuvas volumosas. Ainda temos muitos trechos onde passam apenas um veículo e ainda assim corre grande risco de haver mais desmoronamentos. Assim, cumprindo a função fiscalizadora, fico no aguardo do pronto atendimento do chefe do Executivo para atender as informações aqui requisitadas. Nesses termos, pede deferimento. Vinícius Neves Zimmermann, vereador. São Pedro de Alcântara, 23 de fevereiro de 2023. Requerimento número 02/2023 está em discussão. Gostaria de discutir. Conceda a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Apresentei esse requerimento, senhor presidente, na qualidade de fiscalizador, que é uma atribuição do legislador e um compromisso que a gente teve já desde o primeiro dia de janeiro de 2021, a gente fez um juramento de fiscalizar e estar atento aos trabalhos do serviço público. Pois bem, considero que é inadequado uma empresa a qual está prestando a construção de uma obra, né, está utilizando o maquinário da prefeitura durante tanta necessidade que a gente tem hoje de pessoas esperando um devido atendimento. Então, como eu considero que seja uma irregularidade, né, uma máquina do serviço público com operador do município uniformizado, utilizando combustível do município, está prestando serviço para uma empresa que ganhou uma licitação para fazer isso. Dessa forma, conclamo aos amigos a apreciação desse requerimento, que é importante debater isso, e a nossa prefeitura precisa dar explicações cabíveis a essa situação que é nada normal. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Vinícius. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Requerimento número 02/2023, aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Vinícius Zimmermann. Concedo a palavra ao vereador Vinícius. Senhor, aprovado o requerimento, e já que vai vir à tona, a gente tem que trazer esse debate a público. A Rua Ambrósio Kuhn. A Rua Ambrósio Kuhn hoje é o mais importante cordão umbilical da malha viária de São Pedro de Alcântara com o município de Antônio Carlos. Hoje, ainda com a obra inacabada, é o único acesso pavimentado com asfalto. Então, a gente precisa lembrar, é uma rua que eu tenho no meu cotidiano, senhor presidente. Eu passo ali diariamente para minhas atividades, tenho propriedade, sítio lá e faço constantemente essa visita ali e tenho acompanhado a obra que começou, desde o começo já começou com os pés pelas mãos. Gostaria de narrar um fato, uma situação. Essa obra teve início na exata data onde teve a Confederação Nacional dos Municípios no ano passado e naquela ocasião, quando começou a retirada das lajotas, as empresas que ali existem, por exemplo, a única área industrial do município, me fizeram contato em situação de desespero, porque na semana seguinte ia começar a chover e estava sendo retiradas as lajotas. Ou seja, já não teve nenhum planejamento com os moradores, com as empresas que ali estão localizadas, para iniciar essa obra e ela transcorrer da maneira mais dinâmica, não prejudicando a mobilidade dos que ali moram e ali empreendem. Pois bem, naquela situação a gente estava lá em Brasília com a presença do prefeito e do vice-prefeito. Aí para quem que eu ia recorrer, solicitar ajuda? Eu olhei para um, olhei para outro. Aciona o secretário e toma uma medida urgente com relação a isso aí. Pois bem, a obra começou já assim aos trancos e barrancos. E ao longo do processo, a gente foi observando uma série de irregularidades. A gente observou realmente que uma parte da rua tinha um grande atoleiro que era próximo ao córrego, que era de difícil construção para uma base naquela rua. Mas ali a gente foi mais de um mês em que essas empresas passaram dificuldades, desatolando caminhões, contratando máquina para fazer serviço no meio da madrugada, porque tem atividade das empresas durante a madrugada também. E essa empresa ela não tem dado a devida atenção à nossa comunidade, em especial a Rua Ambrósio Kuhn. Gostaria de lembrar também que essa mesma empresa hoje presta serviço em 3 mais outras obras listadas, o que chamam a grande atenção. Tivemos um caso aqui, que foi notificado por um dos parlamentares aqui desta casa, que o filho do proprietário dessa empresa ocupou a cadeira mais elevada da Secretaria de Licitações, o que chama também nossa atenção. Felizmente não durou, realmente é uma situação antiética, altamente antiética. Enfim, mas voltamos, nos atemos aos problemas da Rua Ambrósio Kuhn, que é o que está no referido documento. Assim que terminaram a camada da rua, que diga-se de passagem, o primeiro trecho tiveram um pouco mais de cuidado por ser um atoleiro, mas me espantou a velocidade, como que foi feito ali onde começam as casas dos herdeiros do seu Gainho, do Di, do Renato, até a SC 281, o terreno que é margeado pela família do seu Gainho, família do seu Zequinha Albino. Todo aquele trecho ali foi feito à base em apenas um dia. Me espantou a rapidez. E, na sequência, já se começou a colocada da capeação asfáltica. Durante a colocação da camada asfáltica, me espantou a espessura da camada. Pois bem, porque eu tinha, desde a implantação da drenagem, uma cópia do projeto que solicitei à época o engenheiro Carlos, e me estranhou, porque era uma camada de 7,5 centímetros. Pois bem, vinha a nossa Secretaria de Obras, foi autorizada a supressão de 2 centímetros, para compensar a camada que foi colocada de base onde precisou, por ser um solo borrachudo. Eu gostaria de lembrar que essa obra foi orçada em custo, metro quadrado pavimento, em torno de R$ 1.300.000. Ela saiu para mais de R$ 1.800.000 depois de um processo de sondagem. Ora, para que serve a sondagem se não identificar onde precisa uma base mais grossa, onde a camada que está no projeto suporta, levando em consideração de ser uma área industrial e que lá trafegam veículos de peso intenso mesmo.
a sondagem deveria sanar isso aí, e na minha crença, esse valor deveria compensar essa diferença aí, não suprimir da camada de capa asfáltica. Pois bem, a empresa contestou não, que vai ser entregue corpos de prova para a gente averiguar depois. E aí veio novembro, né, depois de colocar a camada de asfalto, veio dezembro, primeira chuva, segunda chuva, terceira chuva. As chuvas lavaram a borda da rodovia, né, tirando todo o que tinha, né, de camada de base. E aquilo que eu esperei 2, 3 meses para receber os corpos de prova, a natureza revelou. Porque a chuva levou a borda do serviço que foi feito e deixou exposto o que a gente tem em alguns pontos ali. Inclusive, em alguns pontos, o asfalto está em cima do barro, sem camada. Então, a sociedade alcantarense requer explicação quanto à qualidade desse serviço, sim. E não para por aqui. Os corpos de prova não vieram 3 chuvas, todo aquele material que a chuva levou estava em cima da rodovia, nem para limpar. Eu questionei o nosso secretário. Secretário, a empresa abandonou o canteiro, tem 1 mês e meio já aqui, 3 chuvas se passaram, nenhum material para limpar em cima da rodovia. Pois bem, no dia seguinte, começaram a pintar a rodovia. Que sentido faz? Nem entregaram o corpo de prova, a gente não aprovou a camada. E já vão jogar tinta, né? Dá por acabado, eles varreram simplesmente onde a chuva deixou aquele material, aquele lixo, para pintar a faixa no meio. E é só a faixa do meio que tem. A gente faz questão de agradecer, né, os avanços, as lombadas que foram ali colocadas depois, porque virou uma pista de corrida. E aí, como eu falei na tribuna na semana passada, está deficitária, precisa de mais lombadas ainda. Mas a gente não pode botar o carro na frente boi, não pode terminar a obra antes de cumprir pré-requisitos. A gota d'água depois foram as calçadas, né? Como todo mundo pode passar lá e perceber, as calçadas que começam da nova obra, que estão emendadas já com o pavimento que foi feito pelo governo anterior, a péssima qualidade dos serviços, uma calha nova formando poça, toda torta, serviço de servente, realmente. A gente agradece que teve uma intervenção ali da Secretaria de Obras, pedindo para fazer de novo. Mas aí dá 2 dias, a gente passa ali e vê a máquina da prefeitura botando o material na calha que vai ser construída e registrada aqui em requerimento, e para os internautas apreciarem no nosso vídeo após a ascensão pelo canal do YouTube, está ali claro que a máquina da prefeitura estava servindo à empresa, sendo que existe um contrato e a gente tem tantas outras obras esperando. Então conclamo aqui que o nosso Poder Executivo precisa de dar explicações cabíveis ao nosso Legislativo, que essa situação, como está a nossa rua Ambrósio Kuhn, está inaceitável. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Vinícius. Insiro na ordem do dia, em única deliberação, os seguintes projetos de leis ordinários, número 06, número 07 e número 08 de 2023, encaminhados em caráter de urgência. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Em única deliberação, projeto de lei número 06/2023, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Civil Beneficente, denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antônio Carlos, APAI, e da outras providências. Está em discussão. Concedo a palavra à vereadora Tatiana. Boa noite a todos. Referente a esse projeto de lei, presidente, eu deixo aqui para falar que o valor é um valor bem expressivo, 99 mil. É um projeto de lei de suma importância para as crianças do nosso município que necessitam desses atendimentos especializados. Em média, são 30 alunos atendidos pela PAI de Antônio Carlos, que atendem aí os nossos munícipes. Mas eu quero deixar aqui o meu apelo para que os pais também tenham um comprometimento em acompanhar seus filhos e fiscalizarem o serviço lá prestado. Porque ano passado eu tive algumas reclamações quanto a estou levando meu filho, só está tendo fono, estou levando meu filho, só está tendo físio. Então, assim, os pais têm que fiscalizar, os pais têm que acompanhar e a gente tem que saber, porque isso é dinheiro nosso, é dinheiro público e a gente tem que cobrar.
Então, é um projeto de suma importância e o meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 06/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 07/2023, que cria as planilhas de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Município Saudável. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 07/2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 08/2023, que abre crédito especial no orçamento fiscal do Fundo Municipal de Saúde do município de São Pedro de Alcântara. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 08/2023, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Vereadora Tatiana Silva e vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra à vereadora Tatiana Silva. Boa noite, presidente, secretários. Boa noite a todos os vereadores, aos servidores desta casa, para quem está nos acompanhando presencialmente e também para quem está assistindo através da plataforma digital. Última segunda-feira do mês de fevereiro, e eu não posso deixar de falar do Fevereiro Laranja, que trata sobre a conscientização da leucemia e que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de medula óssea. Também temos o Fevereiro Roxo, que é a conscientização do lúpus, do Alzheimer e da fibromialgia, que são doenças crônicas e incuráveis que necessitam de atenção e conscientização de toda a população alcantarense. Em relação à calçada do centro à Boa Parada, que finalmente essa obra está próxima do fim, depois de mais de 2 anos, a população vai ganhar um espaço adequado para caminhar. Já quero deixar registrado que, após a conclusão da obra, é importante levar em consideração uma indicação que eu fiz a 101 de 2021, que foi sugerida a colocação de cerca em alguns trechos devido ao avanço das capivaras. A tela, isso mesmo. É necessário se pensar também em ciclofaixas em nosso município, uma vez que o nosso município é muito procurado por ciclistas e até mesmo a própria população de ciclistas do município vem crescendo e utilizando a bicicleta como seu meio de locomoção. E hoje São Pedro possui ainda pouca estrutura em relação às ciclofaixas. Eu gostaria de pedir uma atenção na rua Clemente Ames, ali no Viracó, quanto a um tubo que a água está passando por baixo, está comendo toda a terra. Depois daquela chuva de dezembro, a prefeitura foi lá, fez um serviço bem mal feito. E as pessoas, para que não fiquem sem acesso, daqui a pouco vem uma nova chuva e vai cair. Então, tem que dar uma olhadinha lá e por isso eu estou pedindo uma atenção. E já peço também uma atenção naquela rua que tem uma ponte ali que precisa de proteção para os moradores daquele local. Eu estou fazendo o pedido em tribuna, mas na semana que vem eu vou fazer através de indicação. Vindo agora para a sessão, eu observei um buraco bem expressivo ali na SC 281, próximo ao seu Moacir Stelling, que também necessita de uma atenção antes que aconteça algum acidente. Para finalizar, aproveito a tribuna para solicitar também uma manutenção na estrada da Vila Hoffmann, que o acesso lá está bem ruim, as calhas estão entupidas e os moradores pediram uma atenção. Por hoje era isso, boa noite e ótima semana a todos. Obrigado, vereadora. Conceda a palavra ao vereador Vinícius. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente.
Inicio a minha fala de tribuna aqui em direção das condolências aos familiares e amigos da dona Leonilda Pitts. Dona Leonilda era esposa do seu Valdomiro Pitts, né? Um grande alcantarense que passou o legado à sua família da produção da cachaça artesanal hoje, tocada pelo Ney Pitts. E, queira ou não queira, a cachaça artesanal e a vida do colono é algo que fala muito da identidade do alcantarense. Então, reforço aqui minhas condolências a todos os familiares e amigos. Gostaria de falar um pouco ainda, continuar falando de chuva, né? A gente teve a situação aí, a vereadora citou, de calhas entupidas. Não é um ponto isolado, a gente tem várias calhas entupidas no município. A gente tem um exemplo prático aqui, onde uma grande destruição foi causada por tubulação insuficiente e calha entupida, que foi aqui no final da rua do colégio, aqui do Gama Rosa. Se acreditava até que tinha rompido um açude lá em cima, mas realmente eram tubulação muito pequenas para o volume que a gente teve de chuva. Cabe a gente ter agora também até as chuvas que aconteceram em São Paulo como exemplo, de que hoje a gente teve lá mais de 600 milímetros de chuva num dia, e não existe um motivo para isso acontecer lá, pode acontecer aqui também, e a gente tem que começar a se preparar para esse tipo de coisa, né? Esse exemplo prático dessa rua ali, o que aconteceu foi o seguinte: as bocas estavam entupidas, a água fez o melhor caminho, que é pela estrada. A água não entra pelo cano, ela vai por cima da estrada. Lavou todo o material, entupindo o resto, né, prejudicando, jogando material para dentro das casas, e foram lá, arrumaram a rua, mas não desentupiram as calhas. Tem que agir justamente na causa e não no efeito do problema. Logo, se não tiver desentupida a rua, ela vai acontecer de novo. Foi pago o serviço de recalcitagem de lajota. Antes de estar terminado, as lajotas foram reviradas mais uma vez. Então, agradeço que finalmente foi revisto, né? Os moradores identificaram o problema, a gente fez a solicitação. Enfim, mas foi um problema que foi resolvido a longo prazo. Poderia ter sido urgência. Tem que qualificar o que é prioridade a gente vê de antemão para se preparar para esse tipo de catástrofe, né? A gente tem agora nesse ano a revisão do plano diretor. Acho que é fundamental que esses zoneamentos onde a gente tem área de encostas, área de alagamento, seja previsto e olhado com um pouquinho mais de atenção. E isso, principalmente eficiência. Lembrando que a gente tem uma condição de solo na nossa região que é argilosa. A argila ela se comporta de maneira plástica, ela é um pirão. Encharcou, ela fica mole e escorrega mesmo, com a diferença que o pirão é feito de farinha e gruda. Agora o barro não, ela escorrega mesmo, é lisa. A argila, morro abaixo, não tem que segura. E em alguns lugares e outros, ainda a gente tem uma pedra, um matacão incrustado, que quando desce, solta tudo, pode causar um problema ainda pior. Então a gente tem hoje, a maioria das estradas aqui no entorno das rodovias, não tem a inclinação adequada, que é no mínimo de 60 graus, né, de ângulo. Tenho cobrado recorrentemente a cobertura dessas encostas, seja de deslizamento, né, ou mesmo por um serviço de uma manutenção que seja feita, de alagamento de rua. O hidrojateamento é uma solução barata e é prevenir. Um solo coberto, ele absorve, cria uma malha vegetal que funciona como uma rede, evitando que esse barranco caia, né, e de que ele continue constantemente sendo levado e lavado pelas chuvas, entupindo rios que estão tudo assoreado. O vereador Daniel comentou na semana passada também. A gente precisa urgentemente agir no desassoreamento dos rios, e aí eu vou entrar numa questão um pouco mais séria, que é licenciamento ambiental, né? Essa areia, a gente tem pontos aqui que a areia está disponível gratuita, que só a enchente tirou ele da calha e jogou. A exemplo do campo de futebol Santa Teresa, está cheio de areia, né? Areia essa que podia ser colhida gratuitamente, alocada nas ruas do Lajota que a gente está precisando, e mesmo dragando e utilizar no serviço público. Outra situação que requer licença ambiental, que melhora a condição das nossas estradas, é o macadame. Eu nunca mais vi ninguém botar macadame na rua. Com macadame ele aguenta muito mais tempo, ele não entope o bueiro, porque ele tem uma característica um pouco mais porosa, e a gente tem ótimas barreiras de macadame aqui no município, mas elas estão paradas porque não tem a licença ambiental. Hoje o custo logístico de tu buscar uma carga de bica corrida, que é o material que substitui esse material, está em torno aí de 750, 800 reais uma carrada, e é lá em Hipotecas o lugar mais perto para buscar. Ainda assim tem um custo, né? Tem que se tirar nota fiscal, translado, a logística do município, e dá margem para acontecer coisas.
Se a gente tem um recurso que é próprio do município, é muito mais fácil gerenciar localmente ainda. Exemplo, no Morro do Gato tem uma barreira muito boa de macadame. Ela poderia suprir toda a região da área rural do entorno. Aqui no Rio Matias temos uma ótima barreira também, aqui no campo de demonstração, junto ao sítio do Palica. Enfim, diminui a logística, diminui o custo operacional do município, bota um material de mais qualidade. A gente tem também, com relação ainda às chuvas, muita gente que tem a mania de fechar o desaguadouro, porque que vai descer essa água barrenta da chuva para o meu terreno, meu açude fica assoreado. A gente tem que agir de alguma forma contundente com relação a isso. No Morro do Pagará foi construído viga, fora a fora, fechando o desaguador. Então, toda a chuva que dá lá, lava a areia, né, fica a bica corrida, grossa, exposta. Os micro-ônibus da prefeitura têm dificuldade de subir. Teve uma situação do micro-ônibus do município ter que descer de ré todo o morro ali para refazer a subida novamente, expondo a criançada a risco. Enfim, escolher o material é planejar, é um pouco mais de foco na atividade. E gostaria de falar também aqui, antes para fechar minha fala, de uma questão, né, que na última sessão do ano passado, eu fiz a defesa de um voto aqui, e o meu voto foi contrário à minha votação. O voto que criou o projeto de lei que prorrogava o prazo de contratações, ele permitia o executivo a reusar o processo seletivo antigo para recontratar. Queria dizer que essa Câmara aprovou esse projeto numa benevolência de renovar o contrato do engenheiro, que era fundamental para aquele momento crucial das chuvas, que era quem estava emitindo os pareceres para a Defesa Civil, e que sem eles a gente não poderia pleitear o recurso tão necessário para a reconstrução da nossa cidade. Essa augusta casa fez de boa fé, né, a acolhida desse projeto, mas para não ser direcionado a um único funcionário, se solicitou a redação de que ele fosse abrangente. Pois bem, a boa fé não funcionou, e ele está sendo usado a esmo para recontratar funcionários de outros contratos, sendo que teve muita gente que fez o processo seletivo agora, paga a inscrição, tira um dia para vir participar de uma prova, é bem qualificado, mas na hora de ser chamado, é puxado lá de trás um outro funcionário do outro edital, e isso, certo, gera situação de segurança. E depois de relendo um pouco mais calma o projeto, eu fico pensando que aquele voto que eu dei errado aqui, ele foi providencial, que eu votei certo. A data do projeto está errado, então ele não tem validade nenhuma, pois ele passa, que ele diz até a data de sua publicação. Então, ou seja, ele já iniciou inválido. É um projeto que tem a data que finda no momento em que um contrato que finda no momento em que se inicia. Tem uma contradição retórica ali na Constituição. Então, presidente, a nossa augusta casa vai precisar rever essa situação da legalidade desse projeto estar sendo usado a esmo, da validade desses contratos que estão hoje sendo, né, assinados. Temos vários funcionários aí ocupando cargos. E eu desejo à administração pública boa sorte para corrigir essa lambança, porque vai ser um problema bem grande. Por hoje seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Vinícius. Senhores, deixo aqui o registro. Na semana passada fizemos a convocação da diretora do SAMAI, da nova diretora. Hoje ela esteve aqui numa reunião com todos os vereadores antes desta sessão. A senhorita Cássia nos explicou algumas demandas e objetivos a curto e a longo prazo que serão tomadas. A situação é um pouco mais complicada do que imaginávamos. Ela foi bem franca em nos passar aí os desafios aí que vai ter pela frente. Mas, de qualquer forma, deixa aqui o registro. Nós, vereadores, aí estamos atuando, continuaremos sim cobrando o SAMAI para que entregue aí uma água de melhor qualidade a todos os munícipes. Continuaremos cobrando. Ainda, vereador Vinícius, tinha trazido essa matéria aqui do desassoreamento dos rios. Hoje de manhã, ao descer, eu estava escutando a Jovem Pan e, salvo engano, era um geólogo. Ele estava dizendo que há estudos que a nossa região aqui de Santa Catarina, nos próximos anos, sofrerão cada vez mais com essas enxurradas e enchentes e etc. Percebi no nosso município vizinho aqui de Palhoça, que após ali sofrerem com a última enchente e etc., fizeram uma mega operação, ainda está vigente, de desobstrução de bueiros, desassoreamento de rios, etc.
Então, encampo aqui a tua fala e peço aí para o nosso executivo, em que peço ser algo que não é um problema aparente, né? O rio está ali, a gente tem semanas aí bonitas de sol, mais cedo ou mais tarde, né? Só quando chove que o problema vem à tona. Então, a gente pede aí uma atenção urgente nessa demanda aí de desassoreamento de rios e bueiros aí, já se prevenindo para futuras enxurradas no município e na nossa região. Não havendo mais matérias nem oradores para fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão solene alusiva aos 194 anos de imigração alemã em Santa Catarina, a ser realizada no dia 1º de março, às 19 horas, na sede da ACAS, na rua Bertoldo Ames, no bairro Cubatão. A todos que nos acompanham, muito obrigado e uma boa noite.